Olá, eu sou Macorati e esse é o nosso curso de C# e nesta aula eu vou mostrar as principais diferenças entre classe abstrata e interfaces. Recordando o conceito de classe abstrata, o que é uma classe abstrata? Uma classe abstrata ela é uma classe identificada pelo modificador abstract, tá? E ela pode possuir membros incrementados e membros somente declarados, tá? Uma classe abstrata ela pode possuir eventos, propriedades, métodos, indexadores, da mesma forma que uma interface. Uma classe abstrata ela funciona como uma classe base. Você vai ouvir muito esse nome relacionado com classe abstrata, para que outras classes possam herdar da classe abstrata, visto que você não pode criar uma instância da classe abstrata. Uma classe que herda de uma classe abstrata, ela é obrigada a implementar os membros que estiverem marcados como abstratos aqui na classe abstrata. Tá? O membro abstrato ele é identificado pelo modificador abstract. Tá? Os membros de uma classe abstrata, eles podem possuir modificadores, como public, private, protected e assim por diante. Uma classe pode herdar somente de uma única classe abstrata. Aqui, na plataforma .NET, eu só posso ter... Não existe herança múltipla de classes. Tá? E, de forma geral, nós podemos pensar que uma classe abstrata, ela define o que algo é. Porque quando uma classe herda de uma classe abstrata, ela vai ser do tipo da classe abstrata. Já o que são interfaces? As interfaces elas são identificadas pela palavra interface e todos os membros numa interface são abstratos e públicos e não estão implementados. Tá? Note que na classe abstrata eu posso ter implementação, eu posso possuir membros implementados e membros somente declarados. Na interface não, eu só tenho membros declarados. Uma interface não pode ser instanciada, tá? E uma coisa importante, uma classe pode implementar mais de uma interface. Então aqui eu tenho a herança múltipla de interface, que é suportada na plataforma .NET. De forma geral, nós podemos dizer que uma interface define o que uma coisa pode ser, como ela se comporta. Tá? Diferentemente da classe abstrata, que define o que algo é. Vamos então abrir o Visual Studio e mostrar na prática as diferenças entre classe abstrata e interface. Então, eu estou criando um projeto usando a linguagem Visual C# do tipo Console Application. Vamos colocar aula, interface, classe abstrata. Nesse exemplo, eu vou... Então, como que eu crio classe abstrata e interface? Apenas para recordar, eu venho aqui em Project, New Item, né? Para mim criar uma classe, eu seleciono Class, vou chamar aqui de Teste, ó, e venho aqui. Public Abstract Class. Criei uma classe abstrata, tá? Uma interface. Vamos lá, venho aqui em Add New Item. Vou em Code, Interface. Coloco aqui, ó. E teste. Criei uma interface teste. Então essa é a forma recomendada de você criar em arquivos separados, tá? Nessa aula, para facilitar a visualização e entendimento, eu vou usar esse arquivo aqui, ó, e definir nesse arquivo todo o código que eu vou mostrar na aula. Tá? Então, eu posso fazer isso, definir em um arquivo mais de uma classe. Então, vamos criar uma classe abstrata. Então, eu defino public abstract class, eu vou chamar essa classe de pessoa. Então, vamos lá. Uma classe abstrata, ela pode possuir campos e eu posso usar modificadores de acesso neles. Posso
Vou usar outro aqui, ó, protected. Então, eu defini dois campos. Note que o compilador não reclamou, então eu posso fazer isso numa classe abstrata. Posso definir uma propriedade. Get e set. Posso definir um método implementado, ó, void imprimir. Então, isso é possível numa classe abstrata. Line. E posso também ter métodos somente declarados. Então, eu vou declarar esses métodos como abstract. Int calcular idade. Int idade. Calcular idade. Então, tá aqui, ó. Defini uma classe abstrata com campos, propriedades, métodos com implementação e um método abstrato. Dessa forma, se eu tiver uma outra classe aqui, ó, public class, vou colocar aqui cliente. Se ela herdar dessa minha interface, para fazer isso eu uso dois pontos e o nome da interface, não, da classe abstrata. Olha o compilador reclamando. Tá? E o que ele está dizendo para mim? Que o cliente não possui uma implementação do membro herdado da classe abstrata chamado calcularidade, que é esse membro aqui. Então, eu só preciso implementar os métodos marcados como abstratos, porque os demais ele vai herdar. Então, se eu fizer isso, eu faço aqui, ó, mando ele implementar, ele vai fazendo uma implementação aqui, tá? Então, é assim que funciona a classe abstrata. Tá? Os demais métodos são herdados. Tanto é que se eu criar uma instância da classe pessoa, cliente C igual a new cliente. Criei uma instância. Olha os métodos que ele acessa. Calcularidade que foi incrementado, ó, imprimir, que herdou as propriedades nome, o campo nome, tá? E a propriedade versão. Muito bem. Vamos agora, deixa eu remover isso aqui daqui, vamos agora definir uma interface. Vou deixar tudo juntinho aqui para a gente poder comparar. Então vamos lá, public, interface e pessoa. Vou usar a nomenclatura, a convenção, né? Sempre começa com a letra I, uma interface. Então vamos lá, vamos ver se eu posso declarar, vou copiar e colar aqui, ó, todos esses membros para ver o que acontece. Opa, não copiar e colar na interface. Olha aqui, ó. A interface não pode conter campos, então isso aqui ele não pode ter. Aqui, ó, o que ele está reclamando? O modificador public não pode existir. Aqui, o que ele está falando aqui, ó? Ele vai reclamar do modificador public. E o que ele está falando aqui, ó? Eu não posso ter uma definição do método, então eu tenho que remover a implementação. Numa interface eu não posso ter isso. Tá? Da mesma forma, aqui eu tenho que remover os modificadores de acesso. Ó, eu não posso ter abstract também. Então tá aqui, ó. Agora a minha interface tá ok. Então, a diferença na forma de implementar entre uma classe abstrata e uma interface. Na classe abstrata eu posso ter campos, propriedades, tá? Métodos implementados e métodos apenas declarados usando a palavra reservada abstract. Métodos ou membros, né? Aqui eu poderia definir esse membro aqui como abstract também, ó. Aí eu vou ter que implementá-lo aqui também, ó. Olha lá. Certo?
Muito bem. Então, deixa eu remover tudo isso aqui. Agora, quando a minha classe cliente herdar da interface que eu defini, a sintaxe utilizada é a mesma, 2 pontos, o nome da interface. Eu tenho que implementar todos os membros declarados na interface. Por quê? Todos os membros de uma interface são considerados como públicos e abstratos. Eu não posso ter modificador de acesso e eles têm que ser todos implementados na classe que os herdar. Tá vendo? Agora, vamos remover a incrementação. E se eu fizesse assim, ó? Vamos supor que agora eu quero que a minha classe ela herde de pessoa e de pessoa. O que vai acontecer? Ó, deixa eu definir aqui um void exibir gênero. Um outro método aqui na iPessoa, tá? Então, olha aqui, ó. Eu tenho que implementar. Então, a minha classe cliente agora está herdando da minha classe abstrata e da minha interface. Bom, da classe pessoa, eu tenho que implementar o método definido como abstract. Vamos lá. Tá. Implementei. No caso aqui, eu tenho a propriedade também e o método. Ó, ele já implementou. E da interface, ele vai implementar a exibir gênero. Tá vendo? Agora, se eu criar uma instância cliente C igual a new cliente, olha lá, eu tenho acesso a todos os métodos, tá? Por que que eu não precisei implementar, imprimir, nem calcular? Porque, note que na classe cliente, ó, eu não tenho o método imprimir implementado, e ele está na interface. Mas o que está acontecendo aqui? Como esse método possui a mesma assinatura que esse método aqui, ele está sendo herdado aqui, ó, da classe pessoa. Então, é considerado como se ele tivesse implementado. Olha aqui, ó. Olha lá, imprimir. Ele está aqui, ó. Certo? Da mesma forma, para o método se eu tirar o abstrato aqui de versão, seria a mesma coisa. Mas aqui já deu para entender, né? Então, basicamente, essas são as diferenças. Tá? Lembrando que... deixa eu remover aqui a implementação. Agora eu vou mostrar uma coisa importante na hora de utilizar. Tá? Quando que você deve utilizar uma interface e quando você deve utilizar uma classe abstrata. Vamos supor que eu tenho aqui duas classes. Uma classe cliente e uma classe aluno. Tá? Então vamos começar com a interface. Geralmente nós usamos eu vou começar com a classe abstrata. Geralmente você utiliza uma classe abstrata, tá? Você tem que fazer um planejamento, né? Qual é o comportamento? Se no teu projeto algumas classes forem herdar da classe abstrata, eles terão que implementar o método marcado como abstrato, como estou fazendo aqui, ó. O aluno e o cliente herda de pessoa, então eles têm que implementar. Deixa eu remover esse abstract aqui de versão, só para não poluir muito aqui para ficar melhor a visualização. Deixa eu salvar. Então vamos lá. Então o aluno tem que implementar o método que está marcado como abstrato. Que no meu caso aqui agora é somente o calcularidade. Eu removi aqui de versão, tá? Muito bem. Agora vamos supor que no seu planejamento você
utilizou uma classe abstrata? Porque você já sabia que no futuro as classes cliente e aluno iam precisar de um método para... vamos pensar aqui. Vamos supor que a classe cliente e aluno eles vão precisar ter um método. Um método... um método qualquer, um método de exibir valores, tá? Então vamos supor que aqui o meu cliente precisa do método exibir endereço e aluno exibir endereço, tá? O método. Como eu usei uma classe abstrata, o que eu faço? Basta eu vir aqui, public void exibir endereço, né? String endereço. Opa. Faço a implementação. E pronto. As minhas classes cliente, pessoa e aluno, ó, vamos lá. Aluno A igual a new aluno. Ó, A. Olha lá, exibir endereço. Ela herdou. Mesma coisa do cliente, ó. Olha lá, exibir endereço. Então, quando eu uso uma classe abstrata, eu posso fazer a implementação na classe abstrata, que esse método vai ser herdado por todas as demais classes concretas que herdaram da classe abstrata. Se eu tivesse usado uma interface, então vamos lá. Então, agora eu estou herdando da interface. Eu vou aqui remover esse... Vou comentar, tá? Só para não poluir muito aqui o código. Vou deixar só esses dois métodos aqui. Então, ó, vou salvar. Então, agora a minha interface pessoa tem esses dois métodos declarados, né? Então, a minha classe cliente está herdando de pessoa. Então, ele tem que implementar a interface, que é os dois métodos, aqui também. E agora eu preciso do método exibir endereço. Se eu vier aqui na interface, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, ó. Vou pegar o método aqui, ó. Public void exibir endereço. Eu tenho que vir aqui na interface, definir o corpo do método. Não pode ter public, né? Pronto. E agora? Agora eu tenho que fazer a implementação dele em todas as classes. Olha lá, ó. Eu vou ter que fazer isso para todas as classes que herdarem daquela interface. Que enquanto na classe concreta, basta eu implementar um método na classe abstrata que ele é herdado. Então, é muito importante você fazer um planejamento antes. Tá? Isso é muito importante. Outra coisa que vai pesar muito, se você precisar, aqui no caso, dependendo da quantidade de métodos, seria melhor você criar uma outra interface, né? Então, se você precisar herdar de mais de uma classe abstrata, você não vai conseguir na plataforma .NET, mas você vai poder ter mais de uma interface sendo herdada aqui. Se eu tivesse uma outra interface aqui, ó, public interface e gráfico, tá? Vamos pôr aqui void desenhar imagem. Basta eu vir aqui e implementar, herdar e implementar um método definido na interface. Então aqui eu posso ter, que basta eu implementar, né? E aqui também. Então aqui eu tenho uma classe herdando de mais de uma interface. Agora eu não posso, se eu tiver outra classe abstrata, ó, public abstrato, class, eu vou chamar de teste. E aqui eu vou pegar um método aqui, ó,
Public Abstract Void Test. Mesmo nome da classe, vou chamar aqui exemplo. Public Abstract Class. Ele está reclamando. Ah, tá, eu já tenho um teste aqui. Vou chamar aqui exemplo aqui, ó. Exemplo. E aqui eu vou chamar método 1. Pronto. Então eu tenho duas classes abstratas, tá? A exemplo, exemplo e a pessoa. Eu não posso fazer isso, ó. Pessoa e exemplo. Olha aqui, ó. A classe cliente não pode possuir mais de uma classe base, tá? Pessoa e exemplo. Então, ou é pessoa ou é exemplo. Certo? Então, isso deve ser levado em conta quando você for fazer o seu planejamento para definir o que você vai usar entre classe abstrata e interface. Tá? Geralmente, quando você faz um planejamento e já prevê que no futuro as suas classes que vão herdar, tá, daquele contrato vão precisar de novos métodos, você utiliza uma classe abstrata como uma classe base. Caso contrário, você utiliza uma interface. Tá? De qualquer forma, tanto a interface como a classe abstrata, elas são conceitos importantes no paradigma da orientação a objeto, e um dos pilares do paradigma da orientação a objeto é programe para uma abstração e não para uma implementação. Então, era isso que eu queria mostrar nessa aula. Até a próxima.